Capítulo 5 Medidas de comprimento. Oi, Zeca. Você gostou da aula de ciências hoje? Oi, Anita. Gostei muito. Principalmente da parte de curiosidades sobre animais. Que bom que você gostou. Eu tenho um livro sobre o assunto. Quer ler algumas curiosidades comigo? Que máximo. Vou adorar. Você sabia? Um canguru pode pular até 3 metros de altura, mais que o dobro do seu tamanho. Suas patas traseiras são fortes e grandes, o que sustenta os pulos desses saltadores. A girafa é o animal mais alto da Terra. Com o pescoço comprido, ela pode atingir 5,5 metros de altura, quase a altura de uma casa de 2 andares. O Pidocipros é o menor peixe do mundo, conhecido até hoje. Um animal adulto atinge o comprimento máximo de 7,9 milímetros e ele foi encontrado recentemente na Indonésia. Então, temos o canguru com 3 metros, a girafa com 5,5 metros e o peixe com 7,9 milímetros. Nossa, eu consigo imaginar o tamanho da girafa, mas não tenho ideia do tamanho do menor peixe do mundo. O que posso fazer para descobrir? Então vamos descobrir. O que você faria para ajudar o Zeca a descobrir o comprimento de 7,9 milímetros? Então pense bem, imagine o tamanho, olhem a foto que está na apostila para ter uma noção. Como vocês fariam para ajudar ele? Vamos praticar. Usando palmos para medir comprimentos. Preencha a tabela abaixo usando as unidades de medidas pedidas. Medida a ser pesquisada. Largura da porta e comprimento da porta. Vocês vão medir usando as mãos, a palma da mão. Então, faz de conta que esse desenho aqui é o desenho da porta. A largura é esse pedaço menor. Então, vocês vão colocar a mão aberta e medir com o palmo. E o comprimento vai do chão até a parte alta da porta. Então, a largura é na horizontal e o comprimento na vertical. Peçam ajuda de alguém para poder fazer isso. Se tiver barbante, poderia usar um barbante. Segura na altura aqui da porta até o chão e depois vai medindo com os palmos. Então, aqui é para a largura e aqui é para o comprimento. Compare as medidas encontradas por você com um amigo para ver se são as mesmas. Isso, se tiver alguém em casa junto com vocês, vocês podem pedir para outra pessoa medir também. Então dá para comparar as duas medidas. Número 2. Contorne em uma folha o seu palmo de mão aberta com os dedos bem separados. Depois, com a ajuda da régua, verifique o comprimento do seu palmo e anote abaixo. Então, vocês vão desenhar a mão aberta numa folha de papel e depois medir do dedinho até o dedão. Número 3. Utilizando a tabela da atividade 1, faça a conversão do número de palmos encontrados para centímetros. Então, vocês vão ver quantos palmos foi gasto no exercício 1, depois que vocês tiverem as medidas da número 2, que é o tamanho da palma da mão de vocês, vocês vão ver quantos centímetros vocês gastaram ao todo.
Número 4. Sem utilizar instrumento de medida, estime o comprimento de cada objeto em centímetros. Então, no objeto, nós temos a caneta, a borracha e a largura do caderno. Então, aqui é para colocar comprimento estimado. Quanto que vocês acham que mede uma caneta em centímetros? Quanto que vocês acham que mede uma borracha? A largura do caderno. Quanto vocês acham que mede? Agora, com o uso de uma régua, confira as medidas estimadas dos objetos e complete a tabela. Então, vocês vão fazer o quê? Vão copiar o que vocês colocaram aqui na primeira tabela e pôr aqui embaixo. E agora, meçam realmente uma caneta, uma borracha e a largura do caderno e coloquem aqui para fazer a comparação. A unidade padronizada de medidas que utilizamos para medir é o metro. Então, o símbolo dele é o M. Um metro tem 100 centímetros, ou 1 M é igual a 100 cm. Então, prestem bem atenção nesses símbolos. Quando tiver um M, significa metro. E quando tiver cm, centímetro. Número 1. Converse com seus pais e responda: quais são os instrumentos usados para medir comprimentos? Então, pergunte para algum adulto quais são os tipos de instrumentos que são usados para medir comprimentos. Vocês conhecem bem. Os outros geralmente são usados por profissionais. A mãe também geralmente usa principalmente a mãe que costura. Observe uma régua. Dividimos 1 centímetro em 10 partes iguais. Obtemos o milímetro, mm. Então, daqui até aqui, eu tenho 1 centímetro. E esse 1 centímetro aqui, ele é dividido em 10 partes iguais, que é chamada de milímetro. O que é possível medir com 1 milímetro? É possível medir o menor peixe do mundo? Então, o que é possível medir com 1 milímetro? É possível medir menor peixe? Pensem bem, viu? Aqui é só com 1 milímetro. Número 3. 1 centímetro tem quantos milímetros? O que é possível medir com 1 centímetro? Então, pensa bem, ó. Daqui, desse espaço até o outro espaço, nós temos 1 centímetro. Dentro de 1 centímetro, está dividido em 10 partes iguais, que chamamos de milímetro. Número 5. A cada 10 centímetros, temos um decímetro, dm. Então, aqui nós temos 10 centímetros. Esse espaço todo aqui é chamado de decímetro. Então, a cada 10 centímetros, temos um decímetro. O que é possível medir com 1 decímetro? Essa medida é maior ou menor que o menor peixe do mundo? Ela é maior que o menor peixe do mundo?
Então, prestem atenção nas 5, que temos 2 perguntas. Primeiro, o que é possível medir com um decímetro. E depois, essa medida é maior que o menor peixe do mundo? Então, prestem bem atenção na hora de responder. Hora de raciocinar. Número 1. Observe com atenção o gráfico. Ele reproduz a medida em proporção de alguns objetos. Responda qual é o comprimento indicado pela régua em centímetros e em milímetros. Então, vocês vão ter como base a régua que tem aqui do lado. Tem as linhas aqui para vocês verem. Então, primeiro o clipe. Quantos centímetros ele está medindo? Então, primeiro vocês olhem quantos centímetros tem. Então, centímetros é essa parte aqui. Vocês vão marcar 2 medidas. Então, olhem o número que está na régua. O primeiro número que está aqui é 0. Aqui está o número 1. E aqui tem o número 2. Então, quantos centímetros tem? Se o clípse está nessa reta aqui, ele tem 2 centímetros. Então, quando for anotar, coloque o número 2 e o símbolo que representa o centímetro é cm. Só que também está pedindo em milímetro. O milímetro é cada risquinho desse aqui. Então, vocês vão olhar o espaço que tem do 0 até o 2 em milímetro. E vão anotar aqui. Então, se 1 centímetro tem 10 milímetros, 2 centímetros tem 20 milímetros. Então, façam isso com todos esses objetos aí. Número 2. José tem 120 centímetros de altura ou 1,20 m. O pai dele tem 60 centímetros a mais. Qual é a altura do pai de José? Nesse exercício tem 2 maneiras de resolver. Prestem bem atenção. Na primeira parte está falando 120 centímetros. E aqui está falando 1,20 m. E está falando que o pai tem 60 centímetros a mais. Então, se for resolver em centímetro, vocês vão colocar dessa forma, 120 mais 60. Porque dessa forma são centímetros. Se for usar 1,20 m, o centímetro, o decímetro e o milímetro são as partes decimais do metro. Então, tem que colocar 1,20 e como aqui é 60 centímetros, 0,60. Então, é assim que tem que ser somado. Número 3. Um marimbondo pode ter, no mínimo, 10 milímetros. Se pudéssemos fazer uma fila com 100 marimbondos dessa mesma medida, teríamos mais ou menos de 1 metro de fila. Então, prestem bem atenção. Olha quanto que mede. Ele mede 10 milímetros. 10 milímetros corresponde a quantos centímetros? Está dizendo aqui, se colocar em fila 100 marimbondos, vai atingir 1 metro de fila?
mais ou menos de 1 metro. Número 4. Um marimbondo chega a ter no mínimo... chega a ter no máximo. O mínimo era o de cima. Então, chega a ter no máximo 25 milímetros. Quantos marimbondos com essa medida seriam necessários para colocar em fila para que ele alcançasse 1 metro de comprimento? Então, na número 3 está falando mínimo 10 milímetros. Na número 4, chega a ter no máximo 25 milímetros. Então, transformem esse milímetro em centímetro, que fica bem mais fácil de calcular. Lembrando que eles querem saber quantos marimbondos daria em 1 metro de fila. Aqui é a mesma coisa, 1 metro de comprimento. Número 5. Observe o gráfico. Distância que alguns animais conseguem saltar. Então, nós temos aí uma pulga, 10 centímetros. Uma aranha, 60 centímetros. Uma rã, 160 centímetros. Lembrem que 1 metro tem 100 centímetros. Vocês depois podem transformar isso em metro para ter noção de quanto vai saltar cada um. O cavalo, 840 centímetros. O homem, 890 centímetros. O canguru, 900 centímetros. E o tigre, 1.500 centímetros. Letra A. Escreva em metro a distância que cada animal pula. Então, uma sugestão. Então, no exercício 5, as medidas aqui estão em centímetros. Então, 10 centímetros, 60 centímetros, 160. A letra A está querendo saber em metros. Se quer saber em metro, 1 metro vale 100 centímetros. Então, vocês vão ter que fazer o quê? Dividir o 10 por 100, que vocês vão chegar em quanto em metro vai equivaler 10 centímetros. E assim por diante, com cada um desses vocês vão fazer a mesma coisa. Vão pegar o tanto em centímetros e dividir por 100. Na letra B, já está pedindo em centímetros. Então, está perguntando em centímetros. O leopardo, quanto que ele salta mais? Salta mais que a pulga, em centímetros. E nessa tem que prestar bem atenção, porque está perguntando quanto salta a mais. Então, o leopardo, ele salta uma distância. A pulga também salta uma. Mas quanto que ele salta a mais que a pulga? Então, essa é a parte de matemática. Mãos à obra. E assim que terminarem,
tirem foto e me enviem.